Débora Oliveira já está na área com a gente, bem-vinda. Débora, vem cá, como é que é o corpo técnico no meio disso tudo? Porque a gente fica muito ligado aqui na reunião dos dois, mas eu imagino que tem uma galera dos dois lados já meio que envolvida, trocando alguma mensagem, eu não sei, preparando-se para conseguir desenrolar de fato essas negociações, sejam lá quais forem, né? Essas negociações. Bem-vinda, Débora. Obrigada, querida. Bom dia, Elisa, para você, Clarissa, a Mega está lá em Brasília. Então, essa sinalização, inclusive, que Lula traz nessa fala dele de que, olha, vou deixar para as equipes, né, a conversar, isso aí vai ser resolvido entre as equipes, isso traz uma importância muito grande na base da coisa técnica, ou seja, me faltou até o termo aqui, a tecnicidade da coisa. Exatamente isso. E por que isso é importante, Elisa? Quando a gente está falando de negociações comerciais, né, quando a gente está falando de você entender qual que é o déficit de um lado e de outro, isso precisa sair de qualquer âmbito político para poder se entender tecnicamente o que pode ser viável ou não para os dois lados. Quando a gente teve aquela primeira conversa de Lula por telefone com o Donald Trump, que depois, inclusive, a gente teve um período muito maior de conversa entre as equipes técnicas, isso já tinha trazido uma importante sinalização, inclusive para o mercado, porque entendi exatamente isso. Estamos deixando de lado a parte política para se aprofundar realmente na parte técnica e econômica da coisa, do que realmente é viável para cada um dos lados. Aí entra os secretários de comércio, entra também os representantes dos setores responsáveis representando cada um dos lados, para poder aí sim entender o que é realmente viável para um, o que não é, o que pode ser vantagem para um ou outro, ou o que pode compensar nessa história, porque às vezes você pode ter aqui um mercado que aí tem uma desvantagem, como por exemplo o caso do açúcar que a gente tinha aqui do Brasil. A gente é um grande produtor de etanol e a gente não conseguia entrar com etanol no mercado americano porque eles são fortes produtores de açúcar, por exemplo. Então a gente tinha uma proteção do lado de cá, no final das contas, para poder impedir a entrada do açúcar para cá, e do lado de lá tinha uma sanção para poder impedir a entrada do etanol brasileiro por causa da questão da competitividade dos produtos, ou seja, meio que ficavam a elas por elas nessa balança, Elisa. E isso faz parte dos tratados comerciais realmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo, né? Então, de novo, pela segunda vez, a gente tem essa sinalização de que, olha, as equipes é que vão conversar para poder chegar a um acordo, traz uma maior esperança de que realmente a gente tendo uma negociação, mesmo que não seja agora algo definitivo, porque as tarifas não começaram ontem e provavelmente não vão terminar amanhã. Esse é um ponto a ser esperado. Mas ter a questão técnica por trás, isso traz um certo alívio e, como a Isabel falou, né, é olhar mais agora nesse momento para isso, traz uma maior tranquilidade, um melhor otimismo e realmente deixar de lado questões políticas e talvez pautas como essa, porque já que o presidente disse que não vai ter, né, nenhuma restrição a falar de qualquer determinado assunto, essa cautela poderia permanecer existir do ponto de vista de vamos deixar os temas mais polêmicos para tentar garantir a parte técnica da coisa, pelo menos essa presença ali de equipes sinalizada pelo presidente Lula, que realmente são eles que vão conduzir, é um ponto importante. E deve continuar sendo prioridade para poder não ter a poluição política que a gente já viu acontecer desde o início dessas tarifas, né, Elisa?